Boa noite aos nossos amigos, às nossas queridas irmãs, é, o Mas e os discípulos, é o tema da nossa reflexão. É um trecho de uma carta de Paulo aos Filipenses. Paulo escreveu esta carta por volta do ano 60 a 62. Ele estava, para não variar muito, estava preso em Roma, estava preso. Mas, quando a necessidade chegava, mesmo preso, ele se dispunha a ensinar. E a forma que ele encontrava era exatamente escrevendo. E esta carta, ela tem 4 capítulos, bem curta. Filipos é uma cidade muito cara a Paulo, porque ela fica na região da Macedônia, na Europa, e foi a primeira cidade que Paulo pisou em solo europeu. Portanto, lá chegando, ele fundou a cristandade e, saindo, né, para fazer formar outros grupos, ele deixou lá grandes amigos, grandes companheiros, e companheiros sinceros, que entenderam o ensino dele, entenderam o ensino de Jesus. Essa carta a gente pode pensar como tendo 3 aspectos ou 3 partes. A primeira delas é quando Paulo, ali pelo capítulo 1, ele faz uma advertência ao povo de Filipos. Porque, muito embora fosse uma comunidade promissora, atenta ao Evangelho, existiam inimizades, como é muito comum da natureza humana, da nossa natureza. Existiam intrigas, conflitos, e no começo ali do capítulo, ele cita até nome de 2 pessoas a quem ele pede a um terceiro, a uma terceira pessoa que intervenha no sentido de pacificar, no sentido de harmonizar. Então, nesse primeiro capítulo, ele fala muito da necessidade de se aplacar esses conflitos, essas divergências, em prol de algo maior, que é exatamente o ensino de Jesus. A segunda parte, podemos falar assim, que é um momento de gratidão. Ele é muito grato à cristandade de Filipos. Até porque parece que era uma cristandade próspera sob o ponto de vista material. Então, ela arregimentava donativos e entregava esses donativos a outras cristandades das cidades próximas. Então, dava um apoio, inclusive um apoio financeiro, inclusive ao próprio Paulo, quando ele estava preso, precisava de alguma ajuda, e eles enviavam. Então, ele é muito grato, não só pela compreensão fácil que o povo de Filipos teve do Evangelho, como também por essa capacidade de associativa que eles tinham, não é? De congregação, portanto, de união. E a terceira parte, que a gente pode, assim, figurativamente definir, é exatamente o estímulo que ele dá ao povo de Filipos em termos de não se deixar levar pelos embates. E é a parte, assim, primorosa. Ele pede para que, mediante a união, a compreensão, levem, que o povo consiga levar à frente
o ensino de Jesus. E é nesse sentido que ele mesmo se coloca como um exemplo daquele que, sendo preso, apedrejado, vilipendiado em muitos momentos, ele soube levar adiante o ensino de Jesus. Não obstante as fraquezas que ele mesmo relata nesta carta e em outras tantas, o testemunho que ele dá de suas fragilidades, mas ainda assim ele se mantém firme no propósito. E nesse sentido é que ele coloca aqui: tudo posso naquele que me fortalece. E de forma assim muito apropriada, Emmanuel toma este recorte e coloca como título o Mas e os discípulos. A gente pode ver, a gente vai constatar aqui na reflexão a importância que tem essa conjunção, mais. Uma singela palavra, 3 letras apenas, mas que faz a diferença para a nossa felicidade, para a nossa paz, para o nosso amadurecimento espiritual, e colocada antes do santo nome de Jesus, ou se colocada depois. E, ao final, a gente vai ver, na nossa procela terrena, na nossa luta, quantas vezes nós colocamos essa conjunção antes ou depois. Não vamos aqui, não se preocupe, não vamos aqui perguntar quem é que coloca antes ou depois. Fica a cargo de cada um fazer esta reflexão. Diz então Emmanuel: o discípulo aplicado assevera. Olha o que ele nos ensina. De mim mesmo nada possuo de bom. Mas, olha a conjunção, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Ele está se portando, e nós também nos colocamos naturalmente na mesma condição dele, de pessoas que quase nada possuímos de bom, a não ser a nossa pouca boa vontade de fazer algo. É o máximo de bom que temos, a pouca boa vontade. Já é alguma coisa. Paulo diz que nada tem de bom. Bem, mas Jesus, olha a condição, sempre está disposto, nos oferecendo os recursos segundo as nossas necessidades. Muitas vezes nós pedimos muito para realizarmos pouco. A sabedoria divina nos dá exatamente aquilo que precisamos para fazermos aquilo que a nossa capacidade, a nossa disposição tem para realizar. Se Jesus nos desse, ou se Deus nos desse, tudo que nós pedimos, iríamos transbordar em virtudes, mas iríamos permanecer sequiosos em ação. A lei divina não é perdulária, ela é bem módica, bem parcimoniosa, de forma que só nos dá aquilo que nós precisamos e de conformidade também com aquilo que nós necessitamos. Então, não disponho de perfeito conhecimento do caminho, diz o discípulo aplicado, mas Jesus me conduzirá. Ou seja, tenho ainda fragilidades, mas Jesus está ali me guiando. Agora, olha o que diz o aprendiz preguiçoso. Ele declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Olha onde está a conjunção depois de Jesus. Emmanuel é simplesmente fantástico. Bastou trocar a conjunção antes para depois e vemos como muda o contexto. Portanto, como nós nos posicionamos na vida. Bem,
Sei, diz o aprendiz preguiçoso, sei que o caminho permanece em Jesus. Onde venho mais? Mas o mundo não me permite segui-lo. Ou seja, nós sabemos que Jesus tem o que nós precisamos de melhor para o nosso aprimoramento moral, espiritual. Mas, muitas vezes, nos deixamos envolver pelos interesses materiais, pelos interesses mundanos, como disse aqui, Talita, segundo a carne que nos atrai, e com isso nos perdemos nessa jornada e perdemos infinitas oportunidades de nos aprimorarmos, simplesmente por colocarmos o mais depois de Jesus. Diz Emmanuel, o primeiro, ou seja, o apóstolo diligente, aplicado, o primeiro diz, o primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhes as lições. Ou seja, o apóstolo aplicado, decidido a seguir Jesus, ele não nega que tem problemas, ele tem. Ele assume que tem dificuldades. Ele assume que carrega em si ainda os espinhos, muitas vezes, da inveja, da mágoa, do rancor. Ele reconhece isso, mas confia em Jesus. Diz, olha, Jesus, eu estou aqui com toda esta carga, tentando dar o melhor de mim. Portanto, não me permita fraquejar. Ele mesmo diz, em algum momento, ele diz que o pecado é quem vive nele, e se o pecado é quem vive nele, ele não é digno de receber de Jesus ou de Deus a misericórdia. Mas no momento seguinte ele diz, não sou eu quem vivo, mas o Cristo é quem vive em mim. Então, dois momentos que bem ilustra a situação do apóstolo diligente aplicado. No momento, reconhece que tem fraquezas, que tem dificuldades, que tem espinhos, que tropeça e que cai. E, no outro momento, é capaz de compreender-se ligado a Cristo, ligado à lei divina, a ponto de afirmar que não é mais ele que vive, mas o Cristo. É o diferencial daquele que coloca o mais, ou a conjunção, antes de Jesus ou depois dela. Portanto, o primeiro, o diligente, é aquele que galga a montanha. O segundo, estima o descanso no vale, fundo das experiências inferior. Reconhece as graças que o mestre conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. Olha só a posição cômoda, negligente, muitas vezes inerte, do aprendiz preguiçoso. Ele reconhece em Jesus a figura sublime que é. Estima, contudo, o descanso, ou seja, prefere descansar nos prazeres que o mundo lhe faculta ou lhe permite. Então, o primeiro fixou a mente na luz divina e a segue adiante. É o indivíduo que tem foco, é o indivíduo que tem meta, é o indivíduo que tem objetivo, que tem finalidade e que reconhece em Jesus o fim ou aquilo que ele mais almeja, aquilo que ele deve mais dedicar os seus esforços. Fixa primeiro, portanto, a mente na luz divina e a segue. O segundo, parou o pensamento nas próprias limitações. É a situação daquele que diz, olha, Jesus é de fato o Senhor, mas eu não tenho forças para segui-lo, então prefiro ficar
nesta minha indolência moral, indolência espiritual, porque é muito mais confortável. Nos diz, portanto, Emmanuel, o mais é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. Vejamos, uma mera colocação de um lugar para outro faz toda a diferença. Quando colocamos antes, nós nos colocamos na posição do indivíduo que está firme, que está propenso e que confia em Deus. Tem, portanto, fidelidade a Ele. Quando colocada depois, nós nos quedamos nas nossas indecisões, nas nossas ociosidades. Diz Emmanuel, 3 letras apenas denunciam o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Mais uma vez, a conjunção em frente da palavra Jesus. Eu posso ter os meus princípios, posso ter as minhas ideologias, as minhas propensões, as minhas tendências, mas Jesus requisita de mim uma outra conduta, requisita de mim um outro comportamento. E aí, como fico diante do chamamento que Jesus faz? Assim aconselha Jesus, é a posição do preguiçoso, mas não posso fazê-lo. Jesus pede, mas eu não faço. É a posição do preguiçoso. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão da ineficiência. A depender do lugar em que colocamos esta palavra, nós confessamos o nosso desejo de perlustrar o caminho do bem anunciado por Jesus ou permanecermos na nossa inoperância, na nossa ineficiência. Conclui o benfeitor, lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Deixa-nos, Emmanuel, portanto, a reflexão de que a nossa vida aqui, enquanto criaturas encarnadas, é, de fato, um momento de grande desafio. Não se constrói felicidade com facilidades. Jesus não veio nos oferecer o céu de brigadeiro. Não. Ele veio nos oferecer, sim, um futuro venturoso. Mas, para isso, nós temos que ter a disposição, a predisposição para segui-lo. Por isso disse, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, temos a obrigação de pegar a nossa própria cruz. O que significa a nossa cruz? São os nossos desafios. Vencermos as nossas indisposições, que nos requer esforço, coragem, altivez e, principalmente, foco naquele que é o nosso modelo, naquele que é, para nós, o sol, Jesus de Nazaré. Portanto, quando nos vermos desanimados, abatidos pelas circunstâncias, pelos revés da vida, pensemos no ensino de Paulo, na reflexão que Emmanuel nos faz
e coloquemos esta singela, simples conjunção ante de Jesus. Se assim fizermos, estaremos nos candidatando a ser um discípulo trabalhador, um discípulo diligente e vigilante e cioso das nossas obrigações. Deus nos abençoe.